de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um salve especial pro Speeds, João Gabriel, Games MG, o Carinha Feliz aí e o Henry. Então, se você quer aparecer no próximo vídeo, é só comentar também. Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Deads Gamer com mais um vídeo aqui de Five Nights at Freddy's no canal. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de todos os easter eggs e telas raras em FNAF. Da última vez nós falamos sobre FNAF 2 e hoje, é claro, nós vamos falar sobre FNAF 3. Então sem mais demora, bora lá pro nosso primeiro easter egg. O nosso primeiro easter egg dessa lista é o easter egg do pôster do Spring Bonnie nas câmeras. Ele pode aparecer em duas câmeras e são dois pôsteres diferentes, na câmera 10 e na câmera 2, se não me engano. E esses aí são os dois pôsteres do Spring Bonnie. E esse easter egg já nos dá uma dica de que o traje de Spring Trap nem sempre foi o que ele é em FNAF 3. E junto desse easter egg eu já vou aproveitar e colocar o pôster do Golden Cupcake e o boneco de papel de FNAF 2 pendurado no escritório. Esse aqui é um easter egg bem simples, mas eu acho bem legal, que é o famoso Cupcake do FNAF 1, mas agora no FNAF 3. Eu nunca peguei esse easter egg, por isso eu ainda acho que parece editado algumas vezes, e ele é editado em muitas vezes, muitas fotos por aí, mas aparentemente ele existe nos arquivos do jogo, e é um easter egg bem simples, né, mas é bem legal porque nos faz lembrar do primeiro jogo. Bom, nessa parte do vídeo eu vou falar sobre todos os minigames secretos do jogo. São poucos e eles servem pra você conseguir pegar o final bom quando terminar todas as noites. Porque se você não fizer nada, você pega o famoso Bad Ending, o final ruim. Então o primeiro minigame é o BB's Air Adventure, que é o minigame do Balloon Boy. Pra pegar esse minigame você precisa clicar nesse pôster na câmera 8. Nesse minigame você deve coletar todos os balões como o Balloon Boy. Quando você coletar todos eles, uma porta de saída vai aparecer. Mas não é só isso. Tem uma passagem secreta no canto esquerdo superior do quadradinho que você joga. Se você escapar por ali e seguir um caminho de balões, vai se deparar com uma criança chorando no fim dele. Então você pula e cai de volta na sala onde você estava. Mas agora com um balão colorido para você coletar. Mas tem uma coisa no caminho de balões. Se você acabar errando e caindo, você vai aparecer em um lugar estranho e sombrio, com o que parece ser uma árvore e vários Balloon Boys em volta chorando. O minigame acaba quando você pega o balão colorido ou quando sai pela porta de saída direto. Mas se não me engano, se sair quando a porta aparecer, você não pega o final bom. Eu não sei bem na verdade, então vamos pro próximo minigame. Esse é o Mangle's Quest, o minigame da Mangle. Pra pegar ele, na noite 2 você deve ir pra câmera 7 e vai ter algo com 4 botões. Primeiro, clique no canto superior esquerdo, depois no canto inferior direito, no canto superior direito e no canto inferior esquerdo. Isso abrirá o minigame da Mangle. Nesse minigame você deve coletar todas as suas partes sem que a criança te toque. Após coletar todas elas, uma porta de saída aparecerá no fim do mapa. Mas assim como no minigame do Balloon Boy, há uma passagem secreta no canto superior direito do mapa. Passe por ali e você cairá novamente em um lugar macabro, com tons de vermelho e o que parece ser uma puppet enorme chorando. Você deve encontrar um bolo secreto. Ache o bolo e isso iniciará a noite 2. Depois desse minigame você pode fazer o do Balloon Boy. Se você pegou o bolo nesse minigame, você pode dar ele pra criança chorando no minigame do Balloon Boy e libertar a alma dele. É assim que se pega o final bom, libertando as almas de todas as crianças. Eu tinha me enganado antes, então foi mal. Não estou fazendo em ordem se repararam, mas enfim, vamos pro próximo. Esse é o minigame da Chica, o Chica's Party. Para pegar ele, vá pra cam 2 e colete o primeiro cupcake. Depois vá pra cam 3 e colete o segundo cupcake. Depois vá pra cam 4 para o terceiro cupcake. Depois para a cam 6 para o quarto cupcake. Isso o levará para o minigame da Chica. Nesse minigame você deve coletar os cupcakes e dar para as crianças chorando. Mas se quiser libertar a alma da criança, você tem que coletar um dos cupcakes e ir para a sala inferior. Depois vá para o bloco de cima e pule na parede. Lá você vai achar a segunda criança chorando. Dê o cupcake para ela, libertando assim a sua alma. Isso na noite 3. Bom, esse é um dos minigames mais complicados, mas vamos lá. Esse é o minigame Stage 01. Para pegar ele, você deve clicar nos ladrilhos da parede ao lado da caixa de peças animatrônicas em uma ordem correta. Primeiro, clique no ladrilho superior direito, depois no ladrilho central inferior, no ladrilho central superior, no ladrilho central esquerdo e novamente no ladrilho central inferior. Isso levará ao minigame Stage 1. Nesse minigame você controla Fredbear e está em um palco junto de Spring Bonnie, com algumas crianças assistindo. Essa é uma representação da famosa Fredbear's Family Diner. Essa parte é muito complicada e eu vou me esforçar para explicar.
Então, para concluir o minigame e libertar a alma da criança, primeiro saia do palco e entre no palco através de um glitch, assim você vai cair. Depois de chegar ao fundo, vá até encontrar uma falha que vai te levantar. Depois faça um glitch para o topo da borda do minigame e em seguida pule para a direita. Lá você vai encontrar a terceira criança chorando. Livre a alma da terceira criança com o bolo. Isso reiniciará a noite 4. Depois volte para o minigame do Balloon Boy e dê o bolo para a criança chorando que viu quando jogou pela primeira vez, assim libertando sua alma. Na noite 5, existe um minigame mais famoso, o minigame do Shadow Bonnie. Eu não vou conseguir explicar como dar o bolo para a criança aqui. Também não consegui explicar direito com os outros, então eu recomendo você ver algum outro vídeo sobre isso. O foco aqui são os easter eggs. Após dar o bolo para a criança com o Shadow Bonnie, isso reiniciará a noite 5. Depois vá para a câmera 3 e clique no pôster que está mais alto na direita. Isso levará para o minigame The Happiest Day. Completando esse minigame, você liberta todas as almas presas nos animatrônicos. Agora, para pegar o final bom, é só completar a noite 5. Então, finalmente, depois de todos esses minigames e essa confusão sobre o final bom, é sério, deu muito trabalho isso. Vamos para o próximo easter egg. Eu acho esse easter egg muito da hora, que é o easter egg do Freddy no canto esquerdo do escritório. Bom, eu disse só Freddy porque ninguém sabe dizer ao certo se é o Phantom, o Shadow ou o Golden. Essas são as únicas opções justamente por ser o modelo do Withered Freddy, que também foi utilizado no Withered Golden Freddy, Phantom Freddy e no Shadow Freddy. Como todos nós sabemos, FNAF 3 tem um ambiente em tons de verde, dando uma impressão de um lugar sujo e assombrado. Como a Fazbear's Fright é uma atração de terror, isso faz sentido, e isso acaba complicando um pouco a nossa percepção de coloração dos objetos neste ambiente. Por isso o pessoal acaba se confundindo, porque se fôssemos analisar a cor que ele é quando aparece, saberíamos de cara que é o Phantom Freddy, por conta de sua coloração mais puxada para o verde. Mas a minha teoria é que esse é na verdade Shadow Freddy, já que quando terminamos qualquer noite no jogo, somos levados para um minigame onde você controla um dos 4 animatronics de FNAF 1, até que Shadow Freddy aparece e pede para que você o siga. Quando ele entra em uma sala em que você não pode entrar, quem acaba saindo da sala é William Afton, o Purple Guy, que destrói você instantaneamente. E isso acontece em todas as noites com cada animatronic. É claro que eu deixei o melhor pro final, as famosas telas secretas do Spring Trap. Esse easter egg pode aparecer quando você inicia uma noite. Não sei se é uma noite específica, até porque nunca tive a chance de ver alguma dessas telas no meu jogo. Estas são as 3 telas que podem aparecer. Em 2 delas podemos ver William Afton sofrendo e tentando sair do traje de Spring Bonnie, esmagado pelas Spring Locks presentes nele. E também esqueci de mencionar o áudio perturbador que toca quando uma dessas telas aparece. Um som robotizado, glitches e estática. Realmente muito estranho. Deixem suas teorias aí nos comentários. Esses foram todos os easter eggs e telas raras de FNAF 3. Se você assistiu até aqui, eu agradeço muito e comenta aí o que você achou do vídeo. O seu feedback vai me ajudar muito. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. E deixe o seu like se você curtiu o vídeo, beleza? Porque deu muito trabalho pra fazer. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!